Olá, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, depois da queda de mais de 1,5% ontem, o Ibovespa Futuro está começando a terça-feira com uma alta de 0,35%, que pode sinalizar um pregão de recuperação da Bolsa hoje. Mas uma recuperação que pode ser limitada. Primeiro porque temos o caso da Americanas, ainda no radar dos investidores. Vou dar mais detalhes daqui a pouquinho. Além disso, na cena política, as discussões sobre o aumento do salário mínimo acima do esperado pela equipe econômica de Lula, o governo sofrendo pressões políticas para o aumento do salário mínimo, e isso acaba colocando em risco o plano fiscal do país, um plano admitido e já começando a ser apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso teve impacto no dólar no fechamento do mercado ontem. Para completar o ambiente da volta de hoje, depois inclusive do feriado nos Estados Unidos, o minério de ferro tem mais um dia de queda depois da divulgação do PIB da China. Então, com esse cenário de commodity em baixa, risco fiscal em alta e incerteza por causa da Americanas, o dólar tem mais um dia de valorização, agora sobe levemente 0,15%, cotado a R$ 5,15. Vamos falar um pouco mais sobre Americanas. O desfecho da crise da varejista está muito longe do final. Esse quebra-cabeças, que já virou o maior escândalo contábil do país, vai sendo montado com peças que vêm de todo lado, num concerto desencontrado de informação, especulação e muitas hipóteses. Os bancos são os primeiros a tentar derrubar a proteção que a varejista conseguiu da Justiça. O BTG foi o primeiro e não conseguiu, teve o pedido negado pela Justiça. As instituições estão expostas ao risco da Americanas e estão fazendo conta, o mercado também, para tentar entender qual o tamanho da fatura que a empresa pode provocar aos seus credores. A agência de classificação de risco S&P rebaixou a nota da Americanas para default, ou seja, para calote. Aqui do lado vocês estão vendo no telão as notas que foram ajustadas, pelas principais agências de classificação de risco. A S&P foi a primeira a colocar ali o crédito em default, as outras estão a um passo de fazer isso, com o grau especulativo e possibilidade de calote muito elevada. Está aí o cenário para mais um dia para entender o que está acontecendo com a Americanas. Vamos passar rapidamente agora pelos mercados internacionais. Os futuros americanos e as bolsas na Europa em queda, devolvendo parte das altas. O Wall Street voltando a operar depois de ontem, do feriado do dia do Martin Luther King, e na agenda tem a divulgação dos balanços do quarto trimestre do Morgan Stanley e do Goldman Sachs. Semana passada, o JP Morgan já abriu a temporada dos balanços e decepcionou, mostrando o risco da recessão. E na Ásia, as bolsas da China fecharam em queda com a divulgação do PIB do ano passado da China, que foi impactado pela política de Covid-0. A economia cresceu 3%, muito longe dos 5,5% projetado pelo governo. E tirando 2020, o ano da pandemia, esse foi o crescimento mais baixo da China em quase meio século. As quedas só não foram maiores porque os resultados do quarto trimestre mostraram já o início de uma recuperação da economia chinesa e um 2023 mais promissor, com o afrouxamento da política de restrições ao contágio da Covid-19. O CNN Mercado fica por aqui. Eu volto ao 12h45 com as atualizações. Até lá.